local que eu me encontro agora são as ruínas de São Lourenço, aqui no município de São Luís Gonzaga. Este é um dos 7 povos das missões. E este espaço aqui que eu estou é exatamente o espaço que era a igreja. Aqui ao lado é o cemitério. E aqui, isso é o que restou da igreja, do que os nossos antepassados fizeram. Assim como o Cepete Araju disse lá atrás, que essa terra tinha dono, eu espero que sirva de exemplo para nós e eu digo hoje. Se essa terra tem dono, que nós cuidemos dela e não permitimos que seja feito conosco nesse momento, mesmo que fizeram com os nossos antepassados. Que a gente não permita que tudo vire ruína. Essas imagens que eu estou fazendo aqui é dentro do que era a igreja de São Lourenço, este que é um dos 7 povos das missões. Então essa quantidade de árvores, essas figueiras e essas outras árvores que tem aqui, elas são árvores que ficam hoje dentro do que era a igreja. Aí essas paredes são as paredes da igreja de São Lourenço. Isso aqui é município de São Luís Gonzaga. E São Lourenço é um dos 7 povos das missões. E aqui, no lado da igreja, tinha o cemitério. Então este é o cemitério de um dos 7 povos das missões, São Lourenço, aqui no município de São Luís Gonzaga. E aqui, eu estou aqui agora nesse momento, no meio do cemitério, aqui das ruínas de São Lourenço. E eu estou mostrando essa imagem aqui, para a gente ter uma ideia do que o modernismo faz. O que é uma ruína. Isso aqui a gente consegue entender realmente o que é uma ruína. O que é a destruição. E é mais ou menos isso que se pretende. Aqui começou. Esta situação aqui que a gente identifica neste cemitério, nessas ruínas aqui dos 7 povos das missões, aqui a gente consegue ter um entendimento do que é a ruína. E do que é a ideia da destruição, do modernismo, da nova sociedade. É isso aqui, ó. Aqui está bem retratado. Aqui nós estamos aqui no meio do cemitério, ao lado da ruína do que restou do sítio arqueológico São Lourenço. Esse que é um dos 7 povos das missões. Quem conhece a história do Rio Grande do Sul vai entender um pouquinho do que eu estou mostrando aqui. E isso é o que sobrou. Então essa é a ruína do cemitério, do sítio arqueológico de São Lourenço. E esse lugar hoje é administrado pelo tal do IFAM. IFAM, este órgão que é vinculado ao governo federal. E este é o cemitério. Tem inclusive umas ovelhinhas aqui no meio. Ó. Tem umas ovelhinhas aqui no meio. Hoje é dia 24 de dezembro de 2022. Esta parte eram as casas dos padres jesuítas aqui em São Lourenço das Missões. Então esse pedaço aqui era uma casa. Aqui isso é o que restou. Isso aqui inclusive está aqui com esse andaime aqui, porque estão fazendo algum tipo de identificação, alguma coisa desse tipo. Mas aqui então, nesse lado do sítio arqueológico de São Lourenço das Missões, neste pedaço aqui eram as casas. Isso tudo que está à minha frente eram as casas dos padres jesuítas.
E este espaço, ó, esse buraco aí, olha as pedras do que restou das casas dos padres que moravam aqui nesse local e que naquela época viviam aqui. Essas são as casas dos padres aqui nesse local. Esta é mais uma parte do que eram as casas. Olha quanta figueira que tem no meio hoje. Isso aqui é mais de 300 anos. Olha o tamanho das figueiras que tem aqui no que eram as casas dos padres jesuítas aqui em São Lourenço. Isso que restou aqui, então, é importante a gente verificar isso, e é por isso que eu tô aqui, porque parece que a história está se repetindo. Esses padres aqui foram mortos. O padre Roque Gonzalez teve o seu coração espetado, tá ali no Caró. Quando a gente vai ali no Caró, no Santuário de Caró, tem lá um monumento ao coração do padre Roque Gonzalez, que teve o seu coração espetado naquela época. Ele foi morto assim. Isso aqui era a casa de um dos padres jesuítas. Olha aí, ó, a história se repetindo. Naquela época, eles estavam aqui junto com os indígenas. E eles viviam aqui e os outros chegaram e quiseram tomar o espaço e fizeram o que fizeram. E a perseguição, ela é sempre religiosa. A história parece que se repete. Aqui onde eu estou subindo agora, a gente consegue verificar. Esse é os fundos do que era a igreja. Então lá na frente era a entrada da igreja. Para aquele lado é o cemitério, aonde tem túmulos que certamente são daquele período, mas até agora a comunidade ainda utiliza aquele cemitério. E para cá, então, eram as casas dos padres jesuítas, que todos sabem que foram mortos, porque naquele período eles eram as pessoas que trabalhavam aqui, as pessoas que viviam aqui. Eu só espero que disso tudo a gente não permita que a história se repita.